Olá, olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu escolhi conversar aqui com vocês sobre um tema que vem sendo reiteradamente perguntado nas redes sociais por meus alunos, principalmente depois de uma decisão recente do STJ, que decidiu sobre o sequestro de bens do sonegador. Então, aqui a gente vai trabalhar alguns pontos importantes. É claro que aqui, direito penal, embora eu goste muito, não é a minha praia, mas a gente vai trabalhar as consequências de uma eventual decisão dessa natureza para fins fiscais. E de que forma que você tem que orientar o seu cliente para que ele fique atento a uma eventual possibilidade de responder por um crime e fazer parcerias com tributaristas e com advogados criminais. Isso aí dá uma liga boa. Não sei se você já pensou nisso, então acende o alerta aí, que isso pode ser uma bela oportunidade para você e para o outro advogado unir forças e defender o cliente. Então, nós vamos aqui trabalhar hoje esse tema. Antes de mais nada, para quem chegou aqui agora, eu sou a professora Renata Belin, eu sou advogada há mais de 22 anos na área contenciosa e consultiva tributária. Hoje, eu ocupo uma das cadeiras do CARF em prol do contribuinte, sou conselheira do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Sou também palestrante, autora de livros, artigos científicos e doutora em tributação e finanças pela UERJ. Bom, então, sabendo do tema que a gente vai conversar, que é a questão da possibilidade do sequestro de bens nos crimes de sonegação fiscal, antes de entrar nessa seara das consequências que isso vem a trazer no tributário e dos alertas que você tem que orientar aos seus clientes, a gente primeiro precisa saber duas coisas. Não dá para seguir sem saber o quê? Quando que o Ministério Público pode eventualmente processar alguém, quem pode ser processado e o que ele precisa fazer para ser processado. Então, eu preciso saber o quê? A partir de quando é possível representação para fins criminais? A partir de quando esse Ministério Público poderá começar a se organizar para propor um inquérito ou na delegacia, lembra que inquérito na primeira fase inquisitiva, e na sequência propositura da ação penal cabível com a respectiva denúncia e processar determinado cidadão por algum crime fiscal, no caso aqui, sonegação fiscal. Que é crime, sonegação fiscal? Quem responde por ele? Então, essas são as três primeiras perguntas que eu preciso responder. Depois eu vou avaliar, dentro do meu entendimento, o precedente, colocar aqui para vocês os perigos e as oportunidades. É exatamente isso que a gente vai trabalhar. Primeiro ponto, então. Quando que o Ministério Público pode começar a fazer o trabalho dele? Então, quando que o Ministério Público eventualmente pode promover ou pedir para que se promova um inquérito policial, ou quando que ele, dentro dos prazos prescricionais, vai poder propor a ação para que o magistrado avalie se houve ou não crime de sonegação fiscal. Isso é muito importante, porque esse ano ainda, eu estou me lembrando aqui, teve uma decisão em março desse ano, em que o STF ele avaliou uma ADI em que se pleiteava da Procuradoria-Geral da República a inconstitucionalidade do artigo 83 da Lei 9430. O que diz a Lei 9430? A Lei 9430, que trata do processo administrativo tributário, junto com o Decreto-Lei 7235, ela vai dizer que a representação para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária, ele vai falar do artigo 1º, 2º, da 8.137, que são os crimes, a gente vai falar dela daqui a pouco. Também os crimes contra a Previdência Social, aí esses já estão previstos no Decreto-Lei 2.848, de acordo aqui com o artigo 83 da 9430. Então, a representação fiscal para fins penais relativos a crimes contra a ordem tributária será encaminhada ao Ministério Público depois de proferida a decisão final na esfera administrativa sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente. Então, a Procuradoria-Geral da República ajuiza uma ação declaratória de inconstitucionalidade em face desse dispositivo para possibilitar a investigação antes da constituição do crédito tributário em caráter definitivo na esfera
administrativa. Essa ADI foi a ADI 4980, que foi julgada agora por maioria de votos no Supremo Tribunal Federal, agora em março deste ano. E o que o Supremo decidiu, meus caros? Todo mundo ficou assim, né? Na época. E não poderia ser diferente, né? Eu não tenho como começar um processo se eu ainda não sei se eu tenho crédito. E no direito tributário, a origem do crédito tributário ele é diversa da origem de um crédito numa obrigação civil. Enquanto uma obrigação civil, ela nasce junto com a obrigação, você está lá fazendo um contrato de locação, aí a criatura vai lá e deixa de pagar o contrato. A partir do momento que nasce a obrigação de pagar o aluguel e a minha obrigação de exigir, elas nascem o quê? Ao mesmo tempo. E as cláusulas contratuais vão permitir eventual o quê? Ação de despejo. No direito tributário, a brincadeira não é assim. No direito tributário, o que eu tenho que fazer? No direito tributário, primeiro tem que ter uma lei que defina a hipótese. Aqui não é contrato. Contrato não cria tributo. Quem cria tributo é a lei. E o que a lei tem que me determinar? As hipóteses da regra de incidência. Matéria, espaço, tempo, pessoa e quantidade. Uma vez definido isso na norma, o contribuinte ele tem o quê? Que praticar exatamente aquele comportamento definido na norma para que haja ou não a incidência de pagar um tributo. Vamos imaginar que eu sou proprietário de um imóvel predial territorial urbano no município de São Paulo. Então, eu sou contribuinte do IPTU. Tudo bem, a gente só está falando de materialidade para a gente entender esse negócio. Então, a partir do momento que em 1º de janeiro de cada ano, em regra, se eu tiver a propriedade daquele imóvel predial territorial urbano dentro do município de São Paulo, eu serei contribuinte nos prazos e na forma que a lei me determina a pagar aquele tributo. Lindo, né? Tranquilo. E se eu não pago? O fisco vai poder o quê? Ele vai poder me cobrar. Para isso, ele precisa fazer o quê? Ele tem que fazer uma atividade. Ele vai executar o quê? Não tem contrato. Então, primeiro, ele precisa constituir o crédito tributário. Não é à toa que o lançamento tributário, que é aquele procedimento fiscal privativo da autoridade administrativa, ele tem natureza jurídica híbrida. Declaratória da obrigação tributária que nasceu com a ocorrência do fato gerador, com adquirir a propriedade daquele imóvel, e, ao mesmo tempo, constituir o crédito tributário, ou seja, liquidar a obrigação por meio, eventualmente, aqui do ato final, chamado auto de infração. Então, tem essa cronologia. E a partir do momento que você recebe um auto de infração, você tem chance de quê? De impugná-lo. Ou você vai perder o prazo, ou você vai ficar silente, não vai fazer nada. Vamos imaginar, porque se você recebeu o auto, passa o prazo para recolher, e nada fez, ocorreu a constituição definitiva do crédito tributário. E aí é possível uma representação para fins penais, você vai ter que se revirar lá para se defender dentro de uma outra esfera. Aqui, no meu exemplo, vamos imaginar que você impugnou. E a impugnação administrativa, vamos falar na esfera federal, ela hoje é um pouco mais célere, mas ela demora um tempinho, né? Não é assim. Pode ser rápida? Pode. Mas às vezes demora um pouco mais, um pouco menos, dependendo da sua sorte, né? Enfim. Então você impugna, aí vai para uma DRJ, a DRJ vai avaliar o seu caso, aí vai te notificar de uma eventual decisão desfavorável, porque manteve o auto, e você ainda tem chance de o quê? De apresentar o chamado recurso voluntário, cujas turmas do lado do CARF vão definir se você tem direito ou não. Pode ser que tenha baixa de um processo de diligência, porque algo não tenha ficado muito claro. Pode ser que você perca, mas pode ser que o CARF, naquele mesmo caso concreto, de um outro contribuinte, numa outra turma, tenha aplicado decisão diversa. E se isso aconteceu, gera para você, ou pode gerar para você, um recurso especial, cuja Câmara Superior de Recursos Fiscais aí sim vai botar uma pá de cal sobre aquele assunto, quem tem direito e quem não tem. Perceba que dentro desse trâmite leva um tempo. E até a decisão final administrativa, da qual não caiba mais recurso, te notificando a pagar aquele tributo em caráter final, pode ser que o julgador venha a ser convencido de que aquilo ali, de fato, não tem crédito. Ou de que eventual compensação que você realizou é adequada. Então, o crédito tributário ele só existe após todo o contencioso, que é exatamente o que diz o artigo 83 da 9430, que a PGR quis que fosse declarado incondicional. E que o Supremo, amém, ainda que por maioria, definiu que não é bem assim.
Você tem que respeitar. Enquanto não tem crédito definitivamente constituído, não quer dizer que existe crime. E, consequentemente, o Ministério Público não poderia perquerir essas questões. É claro que, uma vez constituído o crédito, a probabilidade de gerar um crime e a probabilidade de fato dele existir, aí começa a aumentar e aí fica mais difícil de você o quê? Sair ali daquele procedimento. Então, primeiro ponto, é possível a representação para fins penais? É. Quando? Após a constituição definitiva do crédito tributário. Isso já foi definido recentemente, março deste ano, ou seja, março de 2022, agora, em que eu tenho que esperar o trânsito em julgado administrativo. Então, beleza, já sei o que é, quando que eu posso sofrer eventual ação do Ministério Público. Agora, qual é a conduta que eu preciso praticar para gerar um crime de sonegação fiscal? E o direito tributário e o direito penal, nesse ponto, eles seguem bem parecido, né, gente? Enquanto eu não vou ser chamada a pagar um tributo, se não tem uma lei prévia que me defina qual é a conduta, eu também não vou ser processada se eu não pratiquei exatamente aquela conduta reprovável pela sociedade definida no Código de Leis. No caso aqui, a lei que trata sobre esse assunto é a Lei 8.137 de 90, que vai tratar dos crimes contra a ordem tributária. E essa norma, ela vai definir, nos seus primeiros artigos, eu peguei ela aqui para você, deixa eu achar aqui, aqui, a 8.137, aqui, ó, coloquei aqui para vocês, 90. Nos seus dois primeiros dispositivos, ela vai tratar das condutas que podem ser praticadas e que, caso praticadas, gerarão crime contra a ordem tributária. E aqui o artigo 1º, ele vai dizer, ó, constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou seja, não pagar ou não pagar tudo que deve, ou contribuição social e qualquer acessório, juros e multa está aqui dentro, mediante as seguintes condutas: omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades administrativas, fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operações de qualquer natureza, falsificar ou alterar a nota fiscal, fatura duplicata, elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato, negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, ou seja, vendeu sem nota, por exemplo. Nesse caso aqui, a conduta ela é punida com reclusão, que normalmente se inicia em regime fechado, de 2 a 5 anos. Isso quer dizer que aquele que pratica crime contra a ordem tributária, ele pode ser preso? Pode. Se vai é outra história, mas poder, ele pode. Está aqui escrito, eu estou mostrando para vocês. A segunda conduta, que está aqui no artigo 2º, ela é menos danosa do ponto de vista da pena, que aí é por detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, aqui, nesse toada, aqui é mais difícil você levar alguém para a prisão. Aqui não, aqui é mais fácil. Nessas outras condutas aqui é um pouco mais difícil. E o que eu preciso fazer? Quais são as condutas menos lesivas e por isso tem uma pena menor? Com X crimes da mesma natureza, porque crimes também contra a ordem tributária, fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens, fatos ou empregar outra fraude. Deixar de recolher no prazo legal o valor do tributo ou de contribuição descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo da obrigação que deveria recolher aos cofres públicos. Isso aqui é fácil de acontecer, né, gente? Bem fácil. Deixar de recolher tributo no prazo legal ou da contribuição na qualidade de sujeito passivo obrigado e que deveria recolher aos cofres públicos. Isso aqui é muito difícil? Não, né? Pois é. Exigir, pagar ou receber para si ou para o contribuinte beneficiário qualquer percentagem sobre a parcela dedutível deduzida do imposto ou da contribuição incentivo. Deixar de aplicar ou aplicar em desacordo com o estatuto, com o estatuído incentivo fiscal em parcelas.
e utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública. Então, aqui, percebam que essas condutas aqui são bem fáceis. Aí eu te digo que essa aqui, deixar de recolher no prazo legal, essa aqui é craque. É possível, aliás, é muito provável que isso aconteça praticamente em todas as empresas. Então, agora eu já sei o que é um crime de sonegação fiscal e aonde que ele está pactuado. Está aqui na Lei 8.137/90, que trata dessas condutas. Não estou aqui para a gente discutir aqui o que significa fraudar, o que significa falsificar. Não é essa a questão, gente. É saber aonde está, o que tem, sabendo o que é. Agora a gente chega no quem? Para depois analisar essa decisão, encontrar os alertas e as oportunidades. É esse o objetivo aqui da nossa fala de hoje. Então, eu já sei a partir de que momento o Ministério Público pode receber, no caso aqui, a representação para fins penais, constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, acabou todo o contencioso administrativo, decisão administrativa da qual não cabe mais recurso. Legal, já pode me processar. Pode. Ele pode me processar do quê? Qual é a conduta que eu tenho que praticar? Já vimos quais são, essas do artigo 1º e 2º da 8.137. Agora, quem é que vai responder por esses crimes? É a pessoa jurídica? Não, né, gente? Pessoa jurídica não tem como responder por crime. É a pessoa que está ali, é a pessoa física que vai responder por uma conduta. Tem alguém ali que representa aquela empresa, né? E quem é que vai responder por esse crime de sonegação fiscal, caso tenha praticado alguma dessas condutas? Quem é que vai responder? Então, quem responde é aquele que deu causa àquela conduta, é aquele que não pagou o tributo, ou aquele cuja ordem se deu para que o tributo não fosse pago, ou para que aquela declaração fosse enviada de forma fraudulenta, ou que vendeu a mercadoria sem emissão da nota fiscal, ou aquele que declarou um faturamento negativo, como se é sabido que houve faturamento. Quem é? É aquele que deu causa, é aquele que ordenou aquela conduta. Então, o fato da pessoa constar ali no contrato social como sócio não faz dele, a priori, um criminoso. Tem toda uma questão probatória. Você tem que fazer a prova aqui, né, daquela conduta dolosa, de fraudar ao erário. Então, me parece que é um crime que precisa aqui da prova do intuito doloso, né? De gerar ali um prejuízo ao erário público. E esse terceiro, normalmente, é um sócio. É aquele que tem poder de gestão. É aquele que tem poder de decisão dentro de uma estrutura. Não é qualquer sócio, obviamente. Por isso que tem que provar. Afinal de contas, quem ali corroborou com aquela conduta fraudulenta? É aquele que deu causa a ela, né? Então, tem que ser provado, seja no curso de um eventual inquérito ou mesmo dentro da instrução processual, daquele crime de natureza tributária, a intenção fraudulenta e quem foi responsável por aquela conduta. De quem foi a ordem, a intenção que foi dada àquela empresa, àquele contador, para agir de forma fraudulenta. E aí, meus caros, faço um alerta aqui, um entre aspas, a contabilidade. Normalmente, o contador é quem vai realizar normalmente essas obrigações acessórias. Então, eu sugiro escrever no e-mailzinho, você sabe que está errado. Ainda mais as questões contábeis, você estudou para isso, óbvio que você sabe. Então, se sabe que está errado, lastrei. Isso aqui não pode por causa disso. Quer que eu faça do mesmo jeito? Quero sim. Então, pega lá e guarda, para evitar um problema futuro também, principalmente os contadores terceiros. Porque quando você é empregado, tem vínculo de subordinação, é mais fácil de tirar ali daquele fogo cruzado. É claro que você pode ser conivente também, isso é questão probatória, mas quando é um terceiro que não está vinculado por vínculo de trabalho, aí pode ser que tenha uma responsabilidade concorrente aí, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, seja na responsabilidade tributária. Eu comentei outro dia aí com vocês, que recente, acho que salvo engano, esse ano ainda, no final do ano passado, teve uma decisão lá do CARF que se manteve no polo passivo, que
auditores independentes como responsáveis tributários, porque se entendeu que aquele auditor tinha poder de decisão na formatação daquele crédito tributário. E ele era responsável por ele e não tiraram. Ele se manteve no polo passivo. Se no judiciário, uma eventual ação anulatória, o juiz vai manter ou não, é uma outra história. Mas o fato é que, num primeiro momento, se manteve. Então, hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Então, agora a gente já sabe quando que o Ministério Público pode arregaçar a mão e começar a trabalhar, ou seja, após o contencioso acabar, trânsito em julgado administrativo. Já sei o que são crimes e aonde encontrar a conduta, 8.137, e as condutas tanto de reclusão mais reprováveis, quanto as condutas menos reprováveis, que estão lá as condutas de detenção. E a gente sabe também quem, teoricamente, quem vai responder por aquele crime. É claro que tem toda uma questão probatória ali, mas a gente já sabe, em abstrato, quem é. É aquele que deu causa àquela conduta punível, aquela conduta reprovável por meio da norma. Aí, agora, essa semana, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, ela definiu, num caso de uma empresa que estava devendo um crédito tributário maior do que 12 milhões, é um caso de Minas Gerais, numa situação em que foi acusado de suprimir ou reduzir o pagamento do ICMS-ST, ou seja, o pagamento da substituição tributária de determinadas situações num determinado período. Ou seja, ou de não pagar a ST, ou de pagar a menor do que de fato devia. E esse valor superava a cifra de 12 milhões. Contribuinte no estado de Minas Gerais. Sendo julgado no agravo regimental, no RMS 67157. Foi noticiado pelo Valor Econômico essa notícia da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Então, um determinado sócio de uma empresa foi, então, acusado via criminal de ter suprimido ou reduzido o pagamento do ICMS-ST no valor superior a 12 milhões. Aí, foram sequestrados os bens desse sócio. Lembre que eu não estou falando aqui nem de responsabilidade tributária, eu também não estou falando aqui de responsabilidade civil, eu estou falando de responsabilidade penal. As regras são diversas. E, com base num decreto de 1941, atrás, o Decreto-Lei 3.240, no seu artigo 1º, ele prevê exatamente isso. Eu vou ler para vocês o artigo. Ficam sujeitos a sequestros os bens de pessoa indicada por crime de que resulta prejuízo para a fazenda pública ou crime definido nos artigos XPTO da Consolidação das Leis Penais, desde que dele resulte locupletamento ilícito para o indiciado. Então, esse decreto de 1941, ele permite, ainda que na instrução processual, quando então se vige o princípio da presunção de inocência, você ainda não é culpado 100%, não tem ali, é isso mesmo. Ele já está permitindo sequestro de bens daquele indiciado nessas situações do qual resulte prejuízo, no caso aqui é o erário. E o STJ manteve o sequestro de bens daquele indiciado, daquele sócio, por entender que ele se enquadrava exatamente no contexto desse artigo 1º desse Decreto-Lei 3.240. O contribuinte, por outro lado, ou seja, o sócio, por meio dos seus advogados, falaram, não, esse decreto aí foi revogado pelo Código de Processo Penal. E o princípio da presunção da inocência? Ele fica onde, né? Como que funciona esse negócio? E outro, ainda que você sequestrasse os meus bens, os bens obtidos de forma lícita, eles não podem ser sequestrados. Então, vamos lá. Quer aplicar? Então, os bens, no caso, adquiridos de forma ilícita, legal, sequestro. Agora, aqueles obtidos de forma lícita, não.
E, na melhor das hipóteses, não se aplica para nada, porque esse decreto foi revogado pelo Código de Processo Penal. Mas não foi isso que foi definido. A defesa, enfim, tentou, dentro do possível, e o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, da 5ª turma, aqui no tributário é difícil, né? Porque não julga, né? Esse ministro está em turma diversa, não é em turma tributária. Ele vai dizer assim, é assente no sentido que o decreto, no caso 3.240, ele diz que foi recepcionado pela Constituição de 88, né? E que ele não teria sido revogado pelo Código de Processo Penal. E que o sequestro ele pode recair sobre quaisquer bens do requerente e não apenas sobre aqueles que sejam produto ou proveito do crime, sendo irrelevante para esse fim se ele está alienado ou não. Então, percebam, entendeu o STJ que esse decreto aqui de 41 ele está em vigor e que é possível qualquer bem meu aqui do executado ser sequestrado, ainda que ele advenha de forma lícita. E ainda que ele venha a estar alienado por alguma razão. Comprei o imóvel, só que ele é da Caixa ainda, porque eu não paguei ele tudo. Não interessa. Ele vai ser o quê? Sequestrado. Mas foi de origem lícita, nada disso tinha acontecido ainda. Também não interessa, segundo a essa jurisprudência aqui do Superior Tribunal de Justiça. E aí ele vai dizer também, o ministro, que a decisão de que o valor devido é definido no momento da constituição do crédito tributário, logo, são incluídos naquele momento também os juros e a multa, devidos pelo não recolhimento daquele tributo, principal, juros e multa. E esse sequestro, ele pode abarcar montante a pagar do principal, juros e multa. Nada obstante, juros e multa não estar dentro do conceito de crédito tributário. Segundo o ministro, não havendo, portanto, como se admitir que o sequestro venha a excluir juros e multa. Então, gente, é cruel, né? Mas é o que definiu, tudo bem que foi um precedente específico, isso ainda pode ter ainda pano para manga, e acredito que ainda teremos notícias sobre essa questão, mas a gente tem que orientar ao cliente, né? Nessa situação, ainda mais quando ele tem bens. Né? E agora, o que acontece? Porque é muito comum hoje que sócios e administradores venham a ser acusados de crime de sonegação fiscal pelo não recolhimento, que eu acabei de dizer, ou pelo recolhimento a menor de tributos. Que, veja bem, constituiu definitivamente o crédito, não pagou, lembra que ele é de detenção, um crime de menor potencial ofensivo, mas imagina, tem uma ficha ali, né? Uma FAQ, folha de antecedentes criminais, amanhã depois anotada. Isso pode te gerar um problema eventual, amanhã depois bate com o carro. Ninguém gosta, né, de ter FAQ anotada. Eu não gostaria. Então, mas é muito comum. Então, é uma reação até do Estado como um todo, né, por meio aqui do Ministério Público, dentro dessas condutas, promover a ação contra esses sócios, contra esses administradores, por esse crime de sonegação fiscal, porque ele não recolheu o tributo ou recolheu o menor. E venhamos e convenhamos, meus caros, pensa que todas as empresas têm discussões nesse sentido, ou boa parte delas. Então, se a moda pega, imagina aí o que não vem. Olha a quantidade de trabalho para o advogado criminalista. E aí me parece que, por meio do direito penal, está existindo ali meio que uma desconsideração da personalidade jurídica fora do contexto que a gente está acostumado. Ou seja, é a empresa, né, que está ali realizando aquele conduta, daqui a pouco eu, sócia, tudo bem que, enfim, se tem dólar, se não tem, daqui a pouco tem os meus bens sendo apreendidos, né, sequestrados. Posso até atingir bem de terceiro nesse momento, que até o advogado na notícia, ele trouxe um exemplo, né? Daqui a pouco eu estou aqui, sou casada com uma pessoa que está sendo processada, e daqui a pouco o meu bem, tudo bem que tem embargo de terceiro, você vai poder salvaguardar a parcela daquele valor, né, que afinal de contas não é do sócio, pode ter, dependendo do regime de comunhão de bens. Aí tem toda uma questão pessoal ali, né? Conheço muita gente que trabalha com crime, a gente escuta, às vezes tem divórcios ali acontecendo, gera um bloqueio, dá uma presepada toda na vida da pessoa que estava muito bem de repente. Enfim. Então,
é uma espécie, né, de desconsideração automática daquela personalidade jurídica por meio de um decreto antigo que não me parece, minha opinião, está adequado à Constituição. Por isso que eu imagino que provavelmente o Supremo ainda vai avaliar essa questão. E o princípio da presunção de inocência? Será que é bem assim? Ao invés de buscar, portanto, o bloqueio de bens das pessoas jurídicas eventualmente devedoras, você está permitindo diretamente a incursão do patrimônio do empresário. Enfim, não me parece adequado, minha opinião. Todavia, não foi o que o STJ fez e eu não sei se isso vai ser mantido em eventual instância superior. Então, qual é o alerta que a gente tem aqui que trazer, né, aqui para fins ao cliente, né? O que você tem que mostrar para ele, né? Que o simples fato de não pagar tributo, bota o dele na reta a qualquer momento. Então, o que você tem que falar? O ideal, gente, tudo bem que é cultural. O Brasil tem aquela cultura do jeitinho, de deixar para depois, amanhã tem um refis e blá, blá, blá. Só que, com o tempo, a gente tem que mudar um pouco essa cultura também, né? A ideia é a empresa se manter quite, ou pelo menos longe de uma eventual sonegação ou de uma eventual inadimplência. E hoje a gente tem N estratégias para isso. Ontem eu fiz um vídeo para vocês de transação penal. Transação penal, estou falando de penal. Transação tributária. A gente tem também todo um processo de planejamento tributário para tirar a empresa dos maus lençóis. A gente tem todo um contencioso administrativo para tentar fazer com que o direito do cliente persevere em face a um auto de infração, em face a um despacho decisório inadequado, a um conceito que eu tenho uma percepção e o fisco tem outra, não é à toa que o CAF está lá analisando todo dia o quê? Conceitos de despesa dedutível, conceito de insumo no PIS e na COFINS, o que pode ser dedutível ou não dentro do balanço de apuração do imposto de renda. Que às vezes eu acho que é usual, a Fazenda acha que não é, eu acho que é relevante, a Fazenda acha que não é. E aí começa um carnaval sobre aquilo ali. Então, a gente tem que ficar muito atento a esses pontos para informar o cliente que a ideia é o quê? É buscar um contencioso administrativo, é buscar um planejamento tributário, é buscar uma transação tributária. Faça parceria com o seu advogado criminalista e vice-versa. Nisso você tem uma parceria de sucesso. Você tenta evitar essa problemática toda para aquele cliente que não quer, obviamente, passar por todo esse processo penal. Às vezes não vai ter jeito de fazer o quê? Mas, se você pode evitar, para que vai chegar nesse patamar? Então, aqui a gente tem que alertar que hoje o cerco está cercando literalmente cada vez mais, mas, ao mesmo tempo, surgem oportunidades para você se manter regular e evitar esse tipo de problema para o caso aqui de um eventual processo penal, com sequestro de bens na sua pessoa, essa desconsideração automática, a aplicação de um decreto antigo até se saber se isso realmente vai se permanecer. Fato é que hoje a gente tem um precedente, e com esse precedente, muito provavelmente o Ministério Público vai continuar ajuizando as ações, vai continuar a perseguir o sequestro de bens, ainda que de origem lícita. E aí, meus caros, nós, como guardião daquele cliente, você não vai esperar dar M para chegar, né? Hoje, nós, advogados, a gente tem que anteceder o problema. É falar, olha só, isso aqui está desse jeito. O que a gente pode fazer para melhorar sem que chegue até lá? É o prevenção. Não precisa o fogo estar lá, chegando no teto, para você tomar uma atitude. Você pode demonstrar que existem maneiras de você evitar aquele incêndio. Dentro da norma, buscando alternativas, de forma lícita, eficaz e que podem chegar ao que o cliente quer. E o que ele quer? Solução. E você pode dar. Então, meus caros, é com isso que eu encerro hoje o nosso bate-papo sobre essas questões interdisciplinares, né? E o direito tributário é maravilhoso, por quê? Porque não é só tributo, a gente tem aqui questões penais, a gente vai ver que muitas das vezes eu preciso de questões cíveis e muitas das vezes questões empresariais. Então, a gente tem sempre que nos manter cercados de pessoas que saibam aquilo que a gente não sabe. E com isso formar um belo time, porque oportunidades surgem todos os dias. Pessoal, obrigada, até
o próximo vídeo. Um abraço para vocês.